Eu vou fazer falar mais sobre a Bíblia, sobre um assunto sobre Deus, né? Sobre Deus, as duas fases que tem, que eu já falei nos vídeos anteriores. Eu falei em prova, me lembro que eu falei em prova. Aí eu observei assim, o comentário no meu vídeo não aparece ninguém assim comentando, né? Mas eu vi uma pessoa comentando que não precisava prova, que ela não precisava de prova. E aí então eu não vou questionar se a pessoa precisa de prova ou não. Eu vou vou falar sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre prova. Vou continuar falando sobre prova. Porque eu vejo assim, tem tanto das pessoas que começam que comentam parte da Bíblia e não fazem um estudo, como eu já falei nos vídeos, sobre todo o conjunto que tem na Bíblia. Aí fica difícil a pessoa, aí fica uma confusão que eu vejo cada dia que passa mais na internet, pessoas saindo de religiões, de igreja, e falando mal das igrejas e da própria. Tem um cara aí, tá falando só vendo para acreditar. Ele então diz que viveu não sei quantos anos numa igreja, e aí resolveu sair lá e coisa, e agora ele está contra a igreja, sobre todas as pessoas. Principalmente os evangélicos e igreja e Deus e Jesus, diz cada palavrão, cada nome sobre todas as pessoas. Mas por que eu vejo que está acontecendo isso? As igrejas ficam falando só em partes e não explicam direito assim, o significado de cada palavra, que eu já falei no outro vídeo. Que lá em Salmo diz assim, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. E aí no fim está dando nisso aí. As pessoas falando mal de Jesus e dizendo cada palavrão sobre Jesus e Deus e não acredita que a Bíblia é toda assim invenção. Por que eu vejo isso? Mal estudado. Mal estudado. A igreja que meus pais frequentou, que eu já falei, ele começou a estar indo bem, enquanto ele estava falando sobre a Bíblia. Mas depois, um certo dia, quando o que aconteceu que eu vejo hoje, que ele fazia lá que não era um estudo profundo, e começou a interpretar ou ver coisas assim que não é o real, e depois ele começou a falar coisas lá que não aconteceu, no final da história, ele se lançou contra Jesus, sobre o ensinamento de Jesus e sobre a Bíblia, disse que não precisava mais estudar a Bíblia, que a Bíblia estava superada. O que aconteceu? A igreja fechou. Morreu o cara depois. Então, eu observo muita coisa que aconteceu já e está acontecendo cada dia que passa. E as pessoas acham que isso não vai dar em nada. Isso aí esse negócio uma pessoa dessa, por exemplo, que eu estou falando, eu gostaria de muito perguntar para ele se ele não acredita que não existe, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita na Bíblia e não acredita, faz um comentário ali, tudo com palavrões. Eu até nem sei como é que pode, porque da maneira que ele fala, ele está falando praticamente de todo, porque
Na verdade, da maneira que eu vejo, o que ele está falando é o que ele é. Esse é o problema. A pessoa, quando não conhece Deus e não se aceita como o próprio Deus, ele fala mal, ou está falando mal de Deus, porque ele não conhece. Se ele soubesse, ele não fazia isso aí. Mas e aí? Vai botar na cabeça dele. Mas isso aí eu falando assim, para a mulher, assim, sabe, é uma pessoa dessa, isso aí, da maneira que eu vejo que ele está assim, uma coisa assim, que pode acontecer, nada vai mudar mais a cabeça dele. E aí eu vejo assim, isso está acontecendo por os ensinos das igrejas, que não estão fazendo um estudo profundo. Olha, tem tanta da coisa assim que eu já verifiquei que eu vou citar alguns aqui. Eu vou falar sobre isso aí depois nos próximos vídeos. É sobre o sábado. Não tem nada a ver com esse sábado que as pessoas inventam aí, que as igrejas aí estão se achando que esse negócio de sábado, da maneira que eles interpretam ali, da maneira que eles veem que o sábado. Por isso que eu vejo que é interessante a pessoa fazer uma análise sobre todo a Bíblia, porque essa questão do sábado, ela tem a ver, porque a Bíblia está dizendo que o Deus levou uma semana para fazer toda a obra. Mas não é essa semana nossa que nós conhecemos aqui por uma semana. Já começa por aí. A semana que a Bíblia se refere é um tempo. Mas não deixa de ser, se está na Bíblia uma semana, ou 7 dias, a gente tem que trabalhar e tem que dar uma explicação sobre o que está escrito ali, sobre 7 dias, sobre a semana. E aí aí descansou, teve o descanso. Então por isso é interessante saber quem é Deus, como é que é Deus. Porque a própria Bíblia diz assim, se ele fez a obra numa semana e descansou, também fala que nós temos que fazer o trabalho, mas não é esse nosso trabalho do dia a dia que nós temos aqui. Ele está se referindo à espiritualidade, a se santificar. Não é o nosso dia a dia aqui. E as igrejas inventam achando que isso é o nosso dia a dia aqui de trabalho. Não é isso aí. Então por isso que eu vejo assim, tem muita coisa inventada assim, e tem um outro sentido, e aí eles explicam aquilo ali assim como se... E essas partes que eu estou mostrando, as igrejas não mostram. Eu vou começar a falar agora daqui um pouco mais sobre essas provas que eu vejo assim que tem bastante interessante, tem a ver com Deus, tem a ver com nós entender quem é Deus. Então por isso, se não começarmos a se interessar, de fazer um estudo, assim, se interessar sobre essa questão, eu já falei, você acha que isso não tem nada a ver, isso aí, da maneira que eu só estou esperando que a coisa não engrosse muito assim pro lado do mal, porque a coisa, eu já estou vendo, está uma confusão, em geral, com toda esse vírus, essa pandemia, ainda entra outros intrusos juntos, assim, e está todo virando uma coisa. É impressionante. Aí, então, eu estou falando isso aí porque é muito triste ver essas coisas assim. Aí, então, essa pessoa que eu falei, que eu peguei esse dia, sabe, ele está falando mal das igrejas, de Jesus, de tudo quanto é coisa. Ele está falando uma parte que eu já andei falando também. Tem partes da Bíblia
bastante complexo, bastante difícil de entender, principalmente no Velho Testamento, né? Então eu vi um vídeo dele assim, eu quase não olho assim, porque da maneira que ele vê, mas aí eu dei uma olhadinha ali, assim, ele estava se referindo sobre a mulher sendo apedrejada, era para ser apedrejada até a morte, que fala lá no Velho Testamento, só porque ela não era virgem, essa coisa toda, tem uma história lá assim, dessa maneira. Aí então ele estava batendo assim, estava muito nervoso e falando mal da Bíblia por esses pontos na Bíblia. Mas o que eu vejo que as religiões, elas preferem ficar mais lá no Velho Testamento, que eu já falei nos vídeos que eu já gravei. Eles preferem ficar mais falando, às vezes, sobre assuntos lá do Velho Testamento do que o ensinamento de Jesus. Então, onde é que nós vamos parar? Se o Jesus diz que ele veio para aperfeiçoar mais o conhecimento, em geral, assim, e as pessoas não buscam, e vão se basear nos antigos, lá em Moisés e outros profetas antigamente lá no Velho Testamento. Então, aí, essas partes, assim, essas coisas tem que mudar. Se não mudar, isso aí não vai ser cada dia pior. Mas aí eu peguei esse assunto, assim, para dar mais um. E outro dia eu vou fazer um vídeo sobre essa questão da semana, de repente sobre o sábado. Isso vai envolver, assim, isso aí, é por isso que é interessante a primeira coisa, entender quem é Deus, quem é Jesus. E aceitar o que eu vou começar a ler aqui agora. Se não aceitar isso aí, não tem como, porque a pessoa não está... Porque tem vários ditos sobre isso aqui, que eu já anotei na Bíblia. Quando a pessoa não aceita Jesus, não é de boca que tem que aceitar ele, tem que aceitar como se ela é Jesus, é Deus. Então, nesse sentido, assim, porque antes eu imaginava assim também, assim, quando eu falava Deus está na pessoa, assim, está em nós, mas eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, depois que eu estou estudando isso aqui a profundo. Eu imaginava mais assim, Deus aqui em nós, mas era só Deus lá em cima, mas não é isso, não é dessa maneira. Esse Deus que fala é a pessoa. Aí a pessoa tem aquele imaginário, tudo que as religiões já botam na cabeça da pessoa, que ele é poderoso, que é um monte de coisa. Não deixa de ser poderoso, mas só que ele tem um outro sentido. Eu vejo assim, ó, o poderoso é o primeiro estágio. É o primeiro estágio. Esse é o poderoso. E depois, se ele quiser ir para a perfeição, para chegar no fim, essa parte do fim que eu estava falando no outro vídeo, assim, porque tem uma coisa que eu não me tem muita coisa, então a gente não se lembra tudo na hora. Porque eu falei em dois estágios, né? Mas na verdade são 3. São 3. Mas o segundo, a pessoa estando no segundo estágio, ele já automaticamente ele vai entender já o terceiro. Porque a gente observando bem, porque Jesus falou assim, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três. Mas esses três é uma pessoa que ela tem que entender essa questão. Então é muito interessante esse ensinamento de Jesus sobre o terceiro estágio, assim, sobre o fim. Mas aí, então, essa parte do terceiro, isso é pouco citado na Bíblia, assim, esse terceiro. Mas a gente pode observar quando fala Jesus assim também, quando ele se refere sobre duas ou três testemunhas, ele fala em duas ou três testemunhas, se resolve toda a questão. Mas essas duas ou três testemunhas, é a pessoa que tem que saber separar o falar sobre essas três testemunhas que está se referindo ali. E a pessoa acha que são três pessoas diferentes. Não, é uma pessoa só com esse conhecimento desses três estágios, vamos dizer assim, de uma pessoa. Então eu vejo assim que os ensinamentos das igrejas, assim, elas não explicam essas coisas, não separam, não fazem uma distinção correta sobre cada palavra. Então, eu vejo assim, sobre os três, assim, deixa eu ver se me lembro mais de algum aqui sobre três, assim, fala sobre três. Pai, Filho e Espírito Santo, batizar, começa sobre o batismo, a questão, o negócio de batismo, eu custei para entender também, assim, porque as igrejas, assim, falam que negócio de mergulhar na água, assim, e só falar a palavra Pai, Filho e Espírito Santo e não saber, não entender o significado, não adianta, isso aí não é. Tem que saber o batizado, que está se referindo lá, que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é saber o significado dessas três palavras. É isso que precisa saber. E para isso tem que fazer bastante estudo. Comparações e vários, porque não é fácil. Mas aí eu puxei esse assunto assim porque esse negócio de não precisar prova. Aí eu fiquei me lembrando assim, a pessoa, isso aí até no nosso dia a dia, interessante quando a pessoa às vezes quer saber ou contrata uma pessoa para fazer um serviço, às vezes a pessoa as pessoas às vezes fazem assim, sem perguntar, sem saber se a pessoa é profissional ou não, se ele entende de fazer o serviço ou não. Pega assim de qualquer jeito e muitas vezes assim, ainda mais hoje em dia eu estava observando assim, tem bastante gente que se diz que conhece o serviço, que são profissionais, e a gente pega assim, não faz uma pesquisa mais profunda sobre a pessoa, sobre se ele entende mesmo, acaba pegando e se dá mal, porque não entende. Isso aí no geral está assim, né? Dessa maneira. Então dizer que não precisa prova, eu vejo assim, morrendo toda hora a gente assim, se mete a fazer cirurgia para melhorar o visual dela, assim, e acaba morrendo porque o profissional não é competente, não sabe. É tal coisa, não fazem pesquisa para ver se a pessoa
realmente conhece. Então não precisa, a pessoa, como eu falei, né? Essas pessoas que dizem não precisa prova, é isso aí que dá. E o livro, para saber se precisa prova ou não, é esse livro que eu estou falando. E como tem gente já inventando um monte de mentira sobre esse livro. É como tem gente dizendo que está mal, como é que se diz, mal, que tem a língua grega lá e passar para o português, que foi mal, mas isso tudo porque a pessoa não faz estudo profundo e aí começa a inventar coisas assim. E outra coisa, eles inventam essas coisas assim para ganhar dinheiro. Que eu me esqueci de falar desse cara que está falando mal das igrejas, de todas as pessoas. Ele está ganhando muito dinheiro da maneira que ele está fazendo. Porque ele está fazendo um mapa, que ele está falando lá, um mapa e não sei o que mais, uns vídeos. E aí ele estava falando no final do vídeo, assim, que eu vi, eu peguei esse último que eu vi, ele estava se referindo, assim, sobre essa venda, assim, que... Então, o preço, dá até o preço, eu não estou lembrado bem o preço, mas R$300 e mais, se não for todo completo, é 150. Mas então ele tá aproveitando, olha só o que ele está fazendo. Falando mal da Bíblia e ao mesmo tempo ganhando dinheiro através da Bíblia. Por falar mal da Bíblia. Ver como é que está essa coisa. E eu tenho certeza que tem muita gente comprando material dele. Porque eu vi o comentário ali no vídeo dele. Como tem gente ali agradecendo ele da maneira que ele tá falando ali sobre o mal da Bíblia, de Jesus, tudo assim. Aí precisava ver a quantidade de gente que está a favor dele. E ganhando dinheiro e falando mal e ganhando dinheiro ainda. E isso ele estava se referindo no começo sobre as igrejas pedindo dinheiro, assim, e fazendo as pessoas de bobo, tirando dinheiro da pessoa. Agora ele, o que ele está fazendo? É brincadeira, né? Aí ele ainda está se fazendo de pobre. Mas eu acho que a impressão que me dá é que ele está ganhando muito dinheiro em cima disso. Mas deixa pra lá, né? Porque ele estava, eu vi também, só dois vídeos que eu andei vendo dele. Um que então ele botou um vídeo lá com uma pessoa, um rapaz sem braço, e fazendo tudo com os pés. Fazendo uns caminhãozinhos assim de madeira, assim, e pregando com os pés ali, fazendo tudo com os pés. Aí ele estava se referindo assim, das igrejas que dizem que curam. Por que eles não pegam esses rapazes, tudo tem problema, e levam para a igreja e o bom lá na casa deles e faz uma oração e faz aquela pessoa ficar normal. Por isso que ele se irrita bastante assim, sobre coisas que diz que na Bíblia está escrito que Jesus fazia, que cuspia no chão, fazia um lolinho e botava nos olhos da pessoa, a pessoa ficava curada, até tudo. Ele falando que isso é tudo mentira. Mas se isso está escrito, eu já vi, né? Mas a pessoa tem que ir atrás para saber, para verificar assim, realmente o significado. Isso aí pode estar, para mim, isso tem outro sentido. Tem outro sentido. Comparando com todo o conjunto que Jesus ensina, eu vou até ser meio forte na expressão. Porque isso não fecha, isso que eu vou falar, não fecha no conjunto que tudo que ele ensina. Mas, se aconteceu lá que Jesus
fez isso, essas coisas que fala na Bíblia, eu tenho certeza que umas que eu já verifiquei, que falava sobre cego lá, eu notei que não, aquilo ali não era cego assim, nas vistas assim, que a pessoa pensa que é no olhar assim, a visão. A visão cego que está se referindo lá é no conhecimento. Então, isso eu já verifiquei. Mas essas coisas fica difícil da pessoa passar para o outro e, né, isso vai depender de cada um. E do conjunto que eu vejo que a pessoa precisa prestar atenção, que é o Jesus em si. Senão é difícil de chegar nos pontos assim dessa parte de curar lá, por exemplo. Porque isso aí, quer ver uma coisa, isso não fecha essa cura. Se fala que a pessoa ser curada por alguém, assim, isso não fecha no ensinamento dele, que ele diz que tudo que a pessoa faz, ela vai ter que dar conta do que ela faz de errado. Ela vai, aquele ditado, que a pessoa semear vai colher. Então, por esse motivo eu me baseei assim que fazer uma cura para uma pessoa, passar ela para... Ele pode fazer, mas como eu já disse no outro vídeo, é um superficial, assim, que é só para... Mas, na verdade, o que essa pessoa que vem a ver com o problema da pessoa, isso a pessoa vai ter que dar conta. E isso aí a maioria das igrejas, ninguém fala sobre esses pontos. Esse negócio de pagar o que a pessoa faz aqui o que vai ela se projeta. Se ela fizer o bem, vai receber o bem. Se ela fizer o mal, vai receber o mal. Então essa questão de achar que a pessoa pode ou vai fazer curar uma pessoa assim, uma dorzinha de barriga, ou um encosto, por exemplo, um encosto de um espírito numa pessoa, isso é uma coisa. Isso aí eu acredito que um espírito assim, que tem algum problema, que teve em outras vidas, um espírito assim que teve, assim, ele se encosta numa pessoa e essa pessoa pode sentir aquele problema que aquele espírito transmite para a pessoa. Né? Nesse ponto, assim, eu acho aceitável assim, essa parte. Então, essa questão envolve um monte de estudo e bastante verificações para ver os pontos da Bíblia, o que pode estar acontecendo ali o que está querendo dizer ali, aquela parte da Bíblia. Mas aí, voltando ele falando ali, assim, essas igrejas que dizem que curam tudo, que falam tudo, assim, por que eles não pegam essa pessoa e fazem elas ter uma saúde normal? Aí ele se irrita e diz que é tudo mentira. E chama de tudo quanto é nome essas igrejas, assim, essas histórias e tudo, geral. E aí nós estamos estamos assim, nesse clima, hein? Aí ninguém se interessa, ninguém... Aí eu vi uns comentários ali naquele comentário no vídeo dele. Eu nunca gostei de Bíblia mesmo, agora já fiquei com nojo. Vê só. O que influencia, né? E não é uma e duas, não. Não é nenhuma nem duas. Ó. Aí depois,
vem com essa história assim, não sabe, eu não sei como é que a pessoa explica a pessoa que nasce com problema assim. Eu falei agora há pouco, né? Que vai, se a pessoa não acredita, mas então como é que ela explica essa pessoa que nasce com esses problemas todos? Aí que tá. Se a pessoa não acredita em nada, esse cara não acredita em nada, eu não sei como é que, o que ele explica sobre essa vida aqui, sobre a vida dele. Depois que ele morrer, pelo jeito assim, ele não está nem aí. O que vai acontecer depois dele morrer? E nas próximas vidas? Pois é um morto. Como a Bíblia fala ali, assim, quando a pessoa não conhece a fundo, assim, Deus, tem vários ditos sobre isso aí. Quando a pessoa, a Bíblia considera a pessoa desabitada, considera também a pessoa morta. Então, quando a pessoa lê uma passagem da Bíblia sobre certos assuntos, por exemplo, morto, a pessoa não pode logo pensar assim que morto é só aquele imaginário que a pessoa tem, que morto, porque eu andei falando um tempo atrás sobre morto, aí o cara me falou assim, mas morto é morto. Como é que vai, né? Já está dizendo que está morto, olha só. E isso é uma pessoa que está saindo por aí, batendo nas casas, dizendo que faz um estudo profundo. Então, é impressionante. Então, a Bíblia considera a pessoa sem habitação, ela é considerada morta também. Tem vários ditos sobre uma pessoa quando ela não conhece Deus. Aqui nesse próprio, que eu vou ler daqui a pouco, daqui agora, ele eu acho que já tem uma dica assim sobre essa questão que eu estou falando. Então, mas isso faz parte do primeiro estágio. E se não conhecer a pessoa considerada morta, então é uma alma vivente também, que Jesus se refere lá sobre o Adão, né? O primeiro Adão, alma vivente. Alma vivente é como se fosse que nem um animal. Aí quando a gente fala assim, uma expressão mais forte assim, mas eu não estou falando isso por mal, eu estou falando o que está dentro da Bíblia. Mas aí a pessoa, quando ela não tem ela só pensa em alguma coisa assim que ela está fazendo de bem, e coisa assim, e deixa as outras partes que aí não posso fazer nada, mas isso tem. Por isso que eu optei por fazer esses vídeos pela raiz, assim, pelo principal, que é conhecer Deus. Se não fizer isso aí, fica muito difícil de entender outras partes da Bíblia. Como eu falei sobre a semana, sobre o sábado. Então, isso fica mais fácil. Mas eu não vou me estender muito assim sobre eu vou começar então a falar sobre essa questão de prova, né? Que, como eu falei, que teve gente aí que não deixou comentário nenhum no meu vídeo. Mas aí fico falando por longe assim, e eu entendi, eu acho que foi para mim. Do jeito dela falar, né? E primeiro comentário que ela fez, ela até chegou a dizer assim, peguei coragem assim para falar um pouco sobre a Bíblia. Ela tirou uma parte lá em Ezequiel, eu não me lembro mais o comentário como é que era, mas aí então
Ali teve bastante gente que achou legal da maneira que ela falou ali. Impressionante, né? Quando uma pessoa chega ali assim e comenta alguma coisa assim, aí aparece bastante gente, né? Concordando ali e tal. Aí o segundo, esse que eu estou falando, que ela falou ali assim, que não precisava de prova, aí não tinha passagem assim na Bíblia ali que falava alguma coisa sobre essa questão ali, de que não precisava prova. Mas deixa eu falar, né? Eu não estou fazendo isso por mal, eu estou só falando da maneira que a pessoa começa a dar chute, assim de qualquer jeito, sem base, e querem pegar parte da Bíblia. Aí não pode, fica complicado. Mas é isso aí então, vamos começar então. Eu vou ler aqui assim sobre o que está escrito na Bíblia sobre prova. Mas então diz assim, ó, lá em 2 Coríntios 13, 5. Aí diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos que Jesus está em vós? É uma pergunta. Se não é que já estáis reprovados. Aí já está dizendo. Se a pessoa não se considera que Jesus está nela, que ela é Jesus, porque eu estou falando assim, parece que não é, né? Mas acompanha aqui o restante aqui que vai entender que é mesmo da maneira que está querendo, porque esse é a maneira que eu vejo assim que a pessoa tem que fazer, estudar por versículo, que as outras partes daí vai fazer a pessoa entender aquele versículo. Então diz assim, ó, eu vou ler de novo, bem calmo assim para a pessoa captar ali examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos que Jesus está em vós. Se não, já estáis reprovados. Então, aí a primeira referência, aí ela está em 1 Coríntios 11, 28. Ali também fala sobre examinar. Então diz assim, examine-se, pois o homem, a si mesmo. Olha, aqui eu vou falar uma coisa assim que eu vejo que está muita confusão sobre o homem e a mulher. Aqui está falando do homem, mas isso aqui está se referindo, pode ser homem e mulher. Isso aí que é outra coisa assim que eu vejo assim que é difícil a pessoa captar. Quando fala homem ou mulher, acha que é só aquele, faz parte só para aquele sexo, vamos dizer assim. Não é. Homem, isso aqui eu vou fazer outro vídeo também, vou provar sobre isso aí também. Como eu já falei no vídeo assim, sobre esse negócio da mulher, cabelo comprido lá, que é uma pessoa. Ela tem um sentido de, fala assim mulher, mas é pessoa, fala em mulher, né? Mas é que nem aqui, fala em homem, que examine-se depois o homem, assim. Mas o homem pode, isso aí ele está se referindo só, é uma pessoa. Então aqui, ó, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ó, esse dito aqui está se referindo, entendeu esse primeiro aqui em Coríntios 13, 5, que eu li agora, o primeiro, respondendo a esse
Ele está respondendo sobre esse versículo. Aí já está falando bem diferente, né? Aí ele está falando já o primeiro não fala nada em comer, né? Só fala em provar. Em provar, mas provai-vos. É uma prova de conhecimento. Prova de conhecimento. De fé. Fala que é assim. Se Jesus está nela, se a pessoa é Jesus, vamos direto no assunto para não ficar enrolando. Né? Mas tem um detalhe, que eu também, você tem sobre um dito assim, sobre vários, eu já notei uma coisa assim, são dois. Jesus tem, Jesus Cristo e Cristo Jesus. Em algum lugar fala Cristo primeiro e Jesus depois. Em algum lugar fala Jesus Cristo. Em alguns lugares fala em Cristo Jesus. Cristo é o primeiro estágio. Quem é que fala isso aí? Quem é onde? Quem é o teólogo? Por falar em teologia, esse cara também, eu também concordo, em parte eu concordo assim, em alguma coisa que ele fala, porque eu não sei, eu não consigo entender, a pessoa fala em teologia, ou estudaram não sei quantos anos em teologia, como é que é esse estudo em teologia? Eu estou falei no próximo vídeo que eu gravei, estudante de teologia, mas essa minha teologia, eu estou me baseando só em 2 livros aqui, eu estou fazendo um estudo, eu comparando as coisas assim, para conhecer Deus. Assim, nesse dito, assim, a teologia tem a ver com conhecimentos de Deus, né? O dicionário fala isso aí. Mas aí, então, eu vejo essas pessoas que dizem que estudaram teologia, então, eu não sei como é que eles fazem esse estudo, assim, que não conseguem captar, assim, essas partes da Bíblia. Mas aqui, examine-se, então, o primeiro, vou ler de novo. Vamos prestar bem atenção nesse conjunto aqui, que é interessante, senão a pessoa não vai, né? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Aí a referência diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Isso aí que eu vejo assim da Bíblia, assim também fala sobre esse negócio de beber o pão e o cálice. Aí a igreja inventa lá um copinho de coisa ali que significa que a pessoa que Jesus ensinou para repartir o pão lá e dar para as pessoas, para lembrar o nome dele, e fica tudo no mesmo, não fala nada, não diz nada, dá um golinho de, ou até símbolo assim, não tem nada dentro do copinho. Uma bobagem dessa. Para que serve isso? Impressionante. E aqui está falando esse beba, esse pão e... aqui em cima está falando sobre examinar se Jesus está nele. E aí então, se a pessoa... Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Esse Jesus, ele ensina isso aí. Isso aqui foi o Paulo o Paulo tinha conhecimento dessas coisas tudo, por isso que ele falou assim. E aí eu vejo tanto comentário em cima do Paulo, o apóstolo Paulo, sobre certo dito que ele fala sobre Jesus, que eu vejo, a pessoa começa a falar mal dos apóstolos e de Jesus, cai fora porque ali a pessoa não estudou nada. Então aqui, a segunda referência. Aí diz assim, lá em Romanos 8:10.
Esse Cristo, olha só que eu falei agora sobre Cristo, né? Aqui já já vem essa. Esse Cristo está em vós, olha só. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está entendendo ali? Não entendeu nada, né? Mas vamos lá, eu explico. O que eu entendi sobre isso aqui? A primeira parte, o Cristo, a pessoa é o Cristo na primeira parte, no primeiro estágio também. Como eu falei, lá os céus, Jesus falou que o Pai está nos céus, também tem um dito que tem sentido. Então são vários ditos de Jesus que significa nós aqui. Um por um jeito, outro por outro. Então por esses motivos tem essas palavras de várias maneiras, mas é sobre nós aqui. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O que eu entendi aqui sobre isso aqui. Eu, por exemplo, o Cristo está em mim. Eu sou o Cristo, mais direto, mais explícito na explicação. Mas como eu estou no pecado ainda, assim, eu estou no pecado ainda, está dizendo aqui. Esse é o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Esse é o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, esse é o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Essa parte espiritual, ela vai se formando aos poucos, a pessoa aceitando isso. Então, o Espírito vive por causa da justiça. A pessoa está procurando justiça. Então, a explicação que eu vejo, que eu aprendi aqui, nesse versículo, tem a ver com isso. Mas ele está respondendo cá em cima também, né? Ele tanto dá uma dica boa em cada passagem da referência, ele dá as dicas também. Então vamos para a terceira referência, que fala sobre prova, que não precisa prova. Porque a pessoa está falando. Então diz aqui, só em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, esse é o apóstolo Paulo fala isso aí também. Por quem de novo sinto as dores de parto. Olha, por esses ditos assim, eu vejo eles fazem tanta da piada, ou mal, sei lá, não tem nem expressão da maneira que a pessoa usa. Às vezes por um dito que a pessoa fala que foi falado lá, e aí então acha porque o Paulo, ou as pessoas eram gay, era isso, aquilo, inventam Jesus também gay, um monte de coisa. É triste, muito triste. Aqui ele está querendo explicar a maneira que a pessoa, que ele está querendo que a pessoa, porque esse negócio de nascimento de Jesus, eu vejo também essa vinda de Jesus que a Bíblia se refere, isso está todo muito confuso nessa explicação dessas igrejas.
porque isso se contradiz da maneira que eu vejo assim. Isso, para começar, isso nem não poderia dar certo. Isso não dá certo por o conjunto. O conjunto todo que eu já falei aqui sobre Deus. Onde? Como é que isso vai dar certo? Essa vinda de Cristo, que eles chamam de Jesus vindo de novo, da maneira que eles acreditam que vai vir, isso aí está tudo errado. Está tudo errado. Olha só que ele fala aqui sobre... O Paulo fala sobre... Dando uma dica lá para as pessoas lá para... Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que eu falei aqui em cima? Antes aqui, o que eu falei sobre Cristo formado, a formação de Cristo dentro da gente, assim, de entender todo o conjunto de Jesus, de Deus. Estou inventando? Está aqui, pode observar aqui em Gálatas 4,19. E outra coisa assim, né? O meu estudo, eu não sou daqueles estudos que eu, já um tempo atrás, eu estava querendo... A pessoa querendo me dar um estudo. Até vou falar as pessoas assim que eu já falei que transformaram todo... Porque se a gente vai deixando assim essa coisa meio escondida, assim, se não falar... Porque se falar assim, bem explícito, as coisas, já a pessoa não acredita. Imagina se deixar assim meio, assim, não deixar claro. Então eu vou começar a falar bem mais claro agora, assim, para ver se a pessoa capta, porque senão não tem como. Então, aqui está dizendo assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, esse Cristo que a Bíblia se refere, é cada um chegar lá, assim, nesse sentido de Cristo, de Jesus vir, nesse sentido. E o Cristo, por exemplo, está em formação entre nós, para chegar a Jesus, a Deus, no final. Deus. Essa formação de Deus dentro de nós. E que eu queria falar sobre... me veio de novo, meio que fugiu, mas me veio de novo sobre o estudo, sobre esses versículos aqui que eu tirei. Que eu tirei não, como eu já falei no outro vídeo, não é por minha conta assim, eu busquei lá assim ainda, não. Eu fui... A referência que tem no primeiro, esse que ele estava estudando, que eu comecei, esse em 2 Coríntios 13, 5, isso que eu li, toda essa história que eu li aqui, está se referindo ao conhecimento, a entender sobre o que está falando sobre esse versículo. Mas aí o meu estudo não é, como eu estava querendo dizer, uma pessoa querendo me dar um estudo bíblico, né? Aí então ela pediu para me ler um versículo que estava se referindo, que ela dizia que estava se referindo a um assunto que ela estava querendo me ensinar. Aí então, quando eu li aquele versículo, aí eu estava querendo continuar um pouco para ver o que dizia depois disso. Ela, não. Aí, não, é só esse versículo. Como é que é um estudo desse? Por isso que eu estou dizendo. Montagem, tirando parte da Bíblia, assim, para se justificar em outros pontos da Bíblia que aquilo ali significa tal coisa. Faz uma montagem. Eu não faço isso aí.
Todos, a liberdade é cada um, assim, você pode escolher, assim, cada versículo desse que eu li aqui, pode ler antes um pouquinho o que está escrito antes, para ter uma ideia melhor ali sobre o conjunto ali, sobre o que está falando ali. Antes e depois, assim, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo um estudo assim, que não, eu não estou querendo esconder nada. Um estudo profundo, assim, calmo e nada de inventar coisa. É diferente. Totalmente diferente. E aí também fica tudo diferente do que tá, há mais de 2000 anos isso aí. Eu não consigo. Isso são as partes que eu não. Tá difícil de eu acreditar. De eu aceitar que. Porque eu estou fazendo esse vídeo, mas tem um lugar na Bíblia. Tem um lugar na Bíblia que diz assim. Que não. A pessoa não vai perguntar mais para alguém, conhece a Deus? Porque todos me conhecerão. Aí eu tô meio assim por causa desse dito ali. Daí de repente as pessoas que têm um estudo profundo, elas não querem aparecer mais porque por causa desse dito lá na Bíblia. Que não perguntará mais a alguém para uma pessoa que já entendeu, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Aí eu fico me lembrando assim, do jeito que está indo isso, há 2000 anos e não aparece, eu não vejo, não apareceu assim, eu achei assim, até um cientista na internet, que teve umas pegadas lá assim, da maneira que ele falou, que ele acredita em evolução, da maneira que eu acredito. Só que ele tem não tem conhecimento assim, amplo da Bíblia. Estudo amplo da Bíblia. Eu vou me comunicar com ele uma hora assim, eu vou ver se eu acho esse vídeo dele de novo. Porque eu não consigo, para ver se consigo mexer com esse conhecimento assim meio parado. Não que eu queira aparecer. Eu posso dizer assim, que eu não tenho assim nenhuma pretensão de querer ser mais de ninguém. E outra coisa também, né? Não estou ganhando nada com isso. É diferente das outras pessoas. Fico falando e ao mesmo tempo tirando dinheiro da pessoa. Hã? E aí? Mas, fazendo o quê, né? Fazer o quê? Estou fazendo essas partezinhas assim para ver. E aí, então, eu acho que esse vídeo já está bem amplo. Eu queria fazer uns videozinhos pequenos, assim, mais curtos. Porque parece que, assim, a impressão que eu tenho é que os vídeos que normalmente que eu vejo, assim, que é todo pequenininho, assim, poucas palavras. Mas aí a pessoa, não sei, acredito que muitos não têm, fala assim pouco, porque não tem muito conhecimento mesmo, né? Aí fala aquelas palavras ali assim sobre aquilo ali, não tem conhecimento. Não que eu estou querendo dizer que eu já sei tudo, não. Mas olha aqui a Bíblia assim, olha só. A Bíblia aqui, como é que está isso aqui? Olha aqui a Bíblia aqui, ó. E por dentro assim, tudo marcado. Tudo marcadinho assim, as referências. As referências, tudo marcado. As referências, tudo marcadinho. Ó, a Bíblia está assim, ó. O dicionário também, um mini dicionáriozinho assim, tá todo desmanchando já. De tanto eu verificar coisa.
Então, eu me interesso bastante. Mas vou ficando por aqui então com esse vídeo assim. Vamos ver o próximo vídeo que eu vou falar. Então, até mais.